Bom, saúdo a mesa em nome do nosso presidente de mesa, o senador Efraim Filho, e vou direto ao ponto para usar bem os meus 10 minutos. Próximo slide, por favor. Isso aqui são a minha declaração de conflitos de interesse. Nenhuma dessas atividades aí eu tenho ganho financeiro. É importante colocar que eu sou presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós reunimos e representamos todos os psiquiatras do Brasil e sou membro do Comitê Permanente de Sessões Científicas da Associação Mundial de Psiquiatria. Próximo slide, por favor. Eu não tenho nenhum vínculo empregatício ou freelance ou qualquer outro com ganho financeiro com ONGs, indústrias de equipamentos, indústria de medicamentos, indústria do álcool, indústria do fumo, indústria da maconha. Eu não tenho nem investimento em ações de empresa destas áreas. Próximo, por favor. Eu queria lembrar que a publicidade da indústria do tabaco, ela usou imagens de liberdade, rebelião, saúde, condicionamento físico, alívio do estresse, riqueza, perda de peso e apelo sexual para construir e perpetuar atributos sociais ligados ao tabagismo. Foi assim durante muitos anos. Próximo slide, por favor. Eu moro em Brasília, só para dar um abraço no senador Exalci aqui, e querer mostrar para vocês como é que foi feito isso ao longo dos anos. Isso aqui é publicidade que foi usada no início do século passado, falando assim: minha garganta está segura com Craven A, que era o nome desse cigarro. Você pode confiar em sua suavidade e qualidade. Próximo. E outras como essas, dessa propaganda que diz assim: eu realmente não sei se deveria fumar, mas meus irmãos e meu amor fumam, e isso me dá muito prazer. As mulheres começaram a fumar, me disseram, mais ou menos na época em que começaram a votar, mas isso dificilmente é uma razão para as mulheres fumarem. Acho que gosto de fumar, só isso. Acontece que eu fumo Chesterfield, parece ser mais suave e tem um sabor muito agradável. Próximo. O Lucas. A publicidade era essa. 20.679 médicos dizem: Lucas são menos irritantes. A proteção da sua garganta contra a irritabilidade, contra a tosse. A irritabilidade contra a tosse. Os valores citados foram verificados e certificados pela Lybrand, Ross, Bros e Montgomery, contadores e auditores. Isso era muito sedutor. Marlboro com a criança na capa ali do cigarro. E era assim: poxa, pai, você sempre consegue o melhor de tudo. Mesmo Marlboro, de tudo mesmo, Marlboro. Sim, você nunca precisa sentir que fumou demais. Esse é o milagre do Marlboro. Resultado disso, dessa glamorização, dessa divulgação com mentiras para a população. Mais de 8 milhões de mortes anuais no mundo. Mais de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto desse produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado de não fumantes expostos ao fumo passivo. Próximo. Quase 80% dos mais de 1,1 bilhão de fumantes em todo o mundo vivem em países de baixa e média renda, onde a carga das doenças relacionadas ao tabaco e morte é mais pesada. Isso foi o resultado da superdivulgação que nós tivemos, da glamorização do tabaco. Próximo. Tabagismo aqui nas Américas, o relatório da OPAS aponta que 35 países das Américas, 24 aplicam medidas de proteção contra a exposição ao fumo passivo do tabaco, 22 usam advertências sanitárias gráficas grandes sobre os perigos de fumar em embalagens de produtos de tabaco, 10 possuem sistema de vigilâncias com dados recentes, periódicos e representativos sobre o uso de tabaco entre adultos e jovens. 6 oferecem um sistema abrangente para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Esse é um relatório da OPAS, que é muito importante e mostra a gravidade do que nós vivemos, e vivíamos e ainda vivemos em relação ao tabaco e à glamorização do tabaco. Próximo, por favor. No Brasil, ainda hoje, 443 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. Quero lembrar vocês que metade da população brasileira, 48,5%, fumava. Em função das restrições que nós fizemos, nós reduzimos isso para cerca de 10% da população brasileira hoje, que fuma. Mesmo assim,
125 bilhões são os custos dos danos produzidos pelo cigarro no sistema de saúde e na economia. E 161.853 mortes anuais poderiam ser evitadas. Todas essas são doenças do tabagismo, 37.686 a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, 33.000 a doenças cardíacas, 25.000 a outros cânceres, 24.000, senador Efraim, ao câncer de pulmão, 18.000 ao tabagismo passivo e outras causas, 12.000 a pneumonia, 10.000 ao acidente vascular cerebral. Quando decidiram trabalhar o que deve ser trabalhado em saúde pública, e eu sou médico psiquiatra, e penso na saúde da população, eu sou antiga, e que falava que era a cerveja que vendia, a cerveja vendia, que ingeria a receita era garantia de mais energia, mais poder, de força, de saúde. Isso é uma mentira, isso é para tabagismo, para alcoolismo. Com licença aí, por favor, da frente da projeção. Muito obrigado, senhor. Apesar de ser uma bebida alcoólica, a receita era para toda a família. Grave, gravíssimo. Próximo, por favor. Álcool e medicamentos, propagandas históricas. Se clicar e passar esse slide, se passar esse vídeo, eu agradeço. Propagandas históricas, falando da importância, né, como era o caso aqui da Caracu, e isso glamourizando. Caracu com ovo faz bem, trata várias doenças, e não tem nada disso. Né? Previne doenças? Não, provoca doenças. Isso levou a um país com um grande problema, por exemplo, para transplantes hepáticos. Próximo, por favor. Transplante de uso e abuso de substâncias. O álcool é disponível em baixo custo e a intoxicação é socialmente encorajada por meio de propagandas. Todas essas propagandas eram feitas, divulgadas, incentivando o alcoolismo. Próximo. O álcool, próximo, pode passar, acomete um grande número da população brasileira. Nós temos 1,7 milhão de mortes relacionadas ao uso abusivo do álcool em 2016. Próximo. Fora a questão da violência urbana, da violência interpessoal, tudo gerado pelo uso do álcool. Próximo, o Estatuto da Criança e Adolescente proíbe o uso de álcool em menores de idade. Próximo, mas isso não tem um controle rigoroso como deveria ter, portanto, usam e abusam do álcool. Os riscos que nós temos para a saúde, desde danos à saúde física, sexo desprotegido, gestação indesejada, infarto, overdose, acidentes de trânsito, baixo desempenho escolar, maior chance de dependência. Próximo. Sucesso da política pública, redução de impacto na sociedade real. Lei seca. O que é isso? Restrição, fechamento da possibilidade de mais uso. Próximo, por favor. A maconha na mídia, olha a glamorização. Vem trabalhando nisso, capa das maiores revistas, o tempo inteiro. Tem revista aí que não tem uma publicidade dentro. Eu fico curioso para saber quem pagou a revista, porque essas revistas normalmente têm centenas de publicidade dentro. Tem uma dessas revistas aí dentro não tinha uma publicidade sequer. Próximo. Maconha medicinal na internet trata de unha encravada a queda de cabelo. Próximo. Relatório que nós temos, 192 milhões de pessoas consumiram maconha no mundo no ano de 2018, sendo a substância mais consumida no mundo. Próximo. Com a glamorização de dizer que a maconha é medicinal, você baixa a percepção de risco da população. Próximo. E mais ainda das crianças, fazendo com que as crianças acreditem que fumar maconha faz bem para a saúde. Isso é absurdo, criminoso, falar em maconha medicinal, cannabis medicinal. Por quê? Porque você diminui a percepção de risco. Você não pode fazer isso. Efeitos associados ao uso de maconha em jovens. Prejuízo do desempenho escolar. Dependentes de cannabis tiveram um decréscimo de 5,23 pontos no QI da infância para a vida adulta, se comparados com controles, num segmento de 38 anos. Dependência em 12 a 53% dos usuários. No Brasil, 37%. A nossa maconha ela é modificada geneticamente. Nós temos entre 20 a 30 vezes mais THC do que aquela maconha de 1970. Aumento da chance de envolver com outras drogas, sintomas psicóticos, aumento da chance de fracassar na vida, dobra a chance de se envolver com acidentes de trânsito. Próximo. Aí,
nós temos que tomar o cuidado, porque o uso precoce da maconha, antes dos 17 anos, o que é que leva? Evasão escolar, pessoas sem diploma, amparo presidenciário aumentado, comportamento suicida aumentado. O Brasil hoje tem registrados mais de 15.500 suicídios por ano, porque não tem acesso a tratamento, infelizmente. No resto do mundo, nós temos diminuição do suicídio. Nas Américas, só aumenta. 22% a 23% dos casos de morte, de óbito por suicídio, é por uso e abuso de substâncias psicoativas. Aumenta o uso de droga ilícita, dependência da maconha também é aumentada. Próximo. Vários estudos mostrando alterações na atenção, na velocidade de processamento, na memória, próximo, na função executiva. Atualmente, muito se fala dos benefícios, mas, na verdade, está associada a diversas doenças mentais, como esquizofrenia, risco 4 vezes maior para desenvolver a doença e nunca mais volta. Uma vez desenvolveu a esquizofrenia, não tem mais volta. Próxima. Transtorno bipolar, próximo. Depressão e ansiedade, próximo. TDAH, próximo. Nós não somos contrários a fazer pesquisas com nenhum tipo de medicamentos. Por exemplo, próximo, e eu vou passar bem rápido, vou pedir ajuda do pessoal. Captopril é um medicamento utilizado no tratamento de hipertensão arterial. Você encontra onde? No veneno da jararaca. Ninguém queria jararaca para baixar a pressão arterial. Morfina, usada como analgésico em casos extremos, é uma substância derivada do ópio, retirada do leite da papoula. A papoula dizimou, acabou com a situação na China, que não permite a entrada de nenhuma droga lá hoje. Olha o que a China virou por causa disso. Sigamos o exemplo da China, bom exemplo para ser seguido. Próximo. Substâncias também outras, como ezenatida, que é bieta, isso aí é de um lagarto, que é usado para pacientes tipo 2, diabetes tipo 2. Próximo. Lipirudina, também usada para embolia pulmonar, doenças autoimunes. Próxima. A aspirina, a aspirina, é originada de onde? Cascas do salgueiro. A gente usa diariamente. Próximo. Plantas com canabinoides, tem algumas no mercado. Só se fala da cannabis sativa. E as outras? Por que não se fala? Próximo. Por que os estudos recentes não são divulgados? Por exemplo, tem uma planta nativa brasileira que produz canabidiol sem associação com substâncias alucinógenas. O FRJ, agora, tem pouco tempo, pouco se fala disso. Próximo. Como estão os países que legalizaram? Próximo. Internação por surto psicótico ligado à maconha cresce 30 vezes em Portugal no período de 15 anos. Próximo. Portugal, França e Estados Unidos apresentam dados preocupantes, gravíssimos. Próximos. Los Angeles. Isso é um vídeo, não vai dar para passar, mas é um vídeo onde mostra moradores de ruas morando em barracas, no meio da cidade, em Los Angeles, São Francisco. Eu estive em São Francisco em maio, presencialmente vi isso. São verdadeiras acampamentos de moradias de pessoas usuárias de vários tipos de drogas. Gera doenças psiquiátricas graves, a chamada maconha medicinal. É um crime falar isso, cannabis medicinal. Doenças psiquiátricas graves provocadas, anorexia nervosa, transtornos relacionados à ansiedade, transtornos relacionados à depressão, transtornos relacionados à psicose, dependência química. Próximo. Massa óssea, na metabologia, diminuição de massa óssea, osteoporose, diabetes tipo 2, na imunologia, efeito anti-inflamatório, AIDS, artrite zoonose, dermatite, doença inflamatória intestinal, cicatrização de ferida, neurologia, autismo, dor neuropática, esclerose múltipla, síndrome de Parkinson, doença de Alzheimer, fibromialgia, glaucoma, esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Tourette, síndrome de Huntington. Próxima. Na oncologia, todos esses aí. Próximo. E o que é comprovado cientificamente de tudo isso que é divulgado? O Conselho Federal de Medicina já colocou a posição clara para usar em epilepsias de difícil controle e esclerose múltipla. A Associação Psiquiátrica Americana diz que não tem indicação para nenhuma doença psiquiátrica, Associação Psiquiátrica Americana. E eles não veem indicação nem na medicina. A Associação Brasileira de Psiquiatria, a qual eu presido com muita honra,
Soltamos uma nota clara dizendo que não tem indicação em nenhuma doença psiquiátrica. A Associação Médica Brasileira fez parte de um estudo, uma revisão sistemática que nós publicamos. Eu sou o autor sênior, o autor principal é o presidente da Associação Médica Brasileira. Lá dentro você não vê nada daquelas indicações ali, de tudo e para tudo. As indicações são restritas e com muito cuidado de uso do canabidiol para Lennox-Gastaut, Dravet, esclerose múltipla. Próximo. Tem regulação do CFM para isso? Próximo. O debate sobre a legalização da maconha atende necessidades médicas ou comerciais? Esse é um outro problema grave. Próximas. Quem investiu $1.500, eu sempre cito esse exemplo, em 2012, nas ações da maconha, ganhou $2.500.000 em 4 anos. A receita é altíssima das empresas que estão divulgando a maconha. Próximo. O marketplace de maconha é gravíssimo, altíssimo. Próximo. Próximo. A publicidade está em todos os lugares. E aqui a ONU faz um alerta no relatório anual, o relatório do Conselho Internacional de Controle de Narcóticos. Coloca o seguinte: legalizar o uso de cannabis resulta em maior consumo e diminui a percepção de risco. Próximo. Muito obrigado, eu sou o Antônio Geraldo. Se precisar falar comigo, é só usar o meu Instagram, @AntônioGeraldo. Eu terei prazer em ajudar todos que precisam nesta área. Claro, não é para atendimento de ninguém via Instagram, mas referência para pais, familiares que às vezes precisam de um local para poder tratar, cuidar, porque no Brasil, infelizmente, nós temos menos de 3.000 CAPs para um país que tem quase 6.000 municípios. E na maioria desses CAPs, não tem psiquiatras. Na maioria desses CAPs, nós temos clínicos alguns dias da semana. Dificilmente você tem CAPs, são menos de 600 CAPs que tem psiquiatra, e quando tem, não é horário integral. É grave. Nós vivemos numa situação em que não permite fazer aqui um experimento a céu aberto. A nossa população não merece isso. Senador, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado ao presidente dessa casa por provocar essa PEC, que eu acredito que vai ser, se Deus quiser, acolhida por todos vocês que pensam na saúde do ser humano. Como médico, eu não vejo como uma pessoa que fez formação em medicina possa pensar contrário a isso, porque é grave. É muito grave o que nós estamos vivendo na saúde pública brasileira, e pior ficaremos. Califórnia, se fosse um país, seria o 8º PIB, 8º ou 9º PIB do mundo. A Califórnia está um desastre, está terrível. Imagine o nosso país, o nosso pobre país, com a rede de saúde mental paupérrima, sem condição nenhuma de atender essa população. Não façam esse experimento a céu aberto de permitida legalização. 60 gramas de maconha, 60, equivale a 200 cigarros. Ninguém carrega 200 cigarros no bolso para fumar. 100 gramas para o qual foi aumentado, equivale a quase 400 cigarros. Isso não tem nenhuma lógica, não tem nenhum procedimento legalizar um absurdo desse. Nós não podemos ter droga nenhuma, nós não podemos ter mais liberação de nada, nós temos que restringir a bebida alcoólica, não é expandir. Nós temos que fazer valer a lei brasileira, em que crianças não possam usar bebida alcoólica, cumprir a lei, o que nós não estamos fazendo. E nós estamos aumentando os índices de suicídios. Nós temos suicídio entre crianças de 6, 7, 8, 9 anos de idade. É a 7ª causa de morte. É suicídio em crianças nessa faixa etária de menos de 14 anos. É a 3ª causa de morte entre 15 e 29 anos de idade. E nós vamos brincar com droga, com liberar droga? Jamais. Essa PEC é importantíssima, ela é essencial para a construção de um país melhor. Muito obrigado.